Comentando a lição de sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Resumo e aplicação espiritual. Fechando o assunto da semana sobre o inimigo interno, percebemos o quanto precisamos do Espírito Santo em nossa vida, nos ajudando na luta interna diária que nos torna melhores diante do nosso Senhor. Não é fácil vencer as inclinações da carne que luta contra o Espírito. Precisamos de uma força adicional para que não caiamos diante das tentações, tanto internas como externas. Sabemos que a cobiça dos olhos é uma das maiores batalhas travadas atualmente pelos cristãos, porque é um inimigo interno, despertado por uma tentação externa. Vi um homem carregando uma Bíblia na esquina da Rua 68 com a Broadway. Quando uma mulher, usando uma mini saia, passou, ele atravessou a rua olhando para trás o tempo todo, pondo sua vida em perigo devido ao tráfego, até que bateu com o lado direito do rosto em um poste. Como aquilo foi terrível! A Bíblia parecia deslocada. Esta é uma batalha que está sendo travada por ministros, advogados, médicos, políticos, pessoas de todos os ramos e de todas as nacionalidades e de todos os credos. Estudamos essa semana sobre Acã e como a cobiça o levou a uma situação em que pôs em risco todo o acampamento. Ele só confessou seu pecado porque foi descoberto por Deus e por Josué, que o forçou a uma confissão pública. Acã trouxe maldição para seus irmãos e prejudicou muito sua família. Isso deve nos deixar em alerta para que sejamos sensíveis à influência do Espírito Santo que, com certeza, fala conosco quando nos vê indo na direção do pecado gerado pela cobiça. Por isso, o 10º mandamento é bem específico, dizendo: não cobiçarás as coisas alheias. Naquele tempo em que os cânticos da igreja eram chamados de corinhos, havia um que dizia: cuidado olhinho no que vê, cuidado mãozinha no que pega, cuidado pezinho onde pisa, cuidado boquinha no que fala. E terminava dizendo: o Salvador do céu está olhando para você. Vale a pena escutar esta advertência para não sermos vencidos como Acã foi, e como Sansão também e tantos outros. A atitude de Acã levou-o à morte juntamente com seus familiares, porque foi uma escolha fatal. Isso trouxe consequências até ao nome do Senhor Deus, pois foi visto como um Deus fraco por causa da derrota que Israel sofreu diante da pequena cidade de Ai. Deus, porém, reverteu a situação com uma estratégia vitoriosa que levou o povo a sair do poço da derrota para o pedestal da esperança. O nome do Senhor foi vindicado e o testemunho do seu poder foi mantido diante das nações em redor. Então, lembremo-nos deste lema diante dos inimigos internos. Vencer os outros não chega a ser uma grande vitória. Vitorioso é aquele que consegue vencer a si mesmo, combatendo seus vícios e controlando suas paixões, porque você foi chamado para ser testemunha do poder de Deus e precisa estar preparado para essa finalidade. Sua igreja é abençoada por sua vida. Sua família prospera por causa da sua vida controlada pelo Espírito Santo. E o nome de Deus é honrado quando você vence as tentações. Então, prepare-se como um bom soldado e sempre peça a ajuda do Espírito Santo. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías capítulo 40, versículo 20. E que Deus nos abençoe.